Muito boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês no nosso exercício de melhoria, de busca de melhor, busca de viver melhor. Afinal de contas, para que serve a religião? Há pessoas que acham que a religião é só para a gente comparecer a ritos, tranquilizar a cabeça e o coração. E isso só já seria fantástico. Mas se isso não resultar em a gente viver melhor, se a gente não conseguir fazer uma vida melhor, a gente pode estar se iludindo. Religião não serve. Tem gente que avalia que a religião está melhor, melhorou a vida da gente porque nós conseguimos comprar um carro, trocar uma coisa, ser promovido no emprego, e assim a gente vai distorcendo a função da religião. É mais ou menos como se pegar a chave da tua casa e usar de martelo bastante forte, depois usar de chave de fenda, depois usar para furar a parede. Corre o risco de, quando você precisar da chave para abrir a porta da tua casa, ela está torta, e aí você não conseguir usar, no caso, a religião para aquilo que ela veio fazer, melhorar a gente, melhorar a vida da gente. Hoje a gente abriu o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. Abriu em qualquer parte, a gente acha que abre em qualquer parte, mas na verdade os nossos amigos, eles estão escolhendo qual a melhor parte, qual o melhor assunto para ser desenvolvido para nós. Quem não acreditar nisso a gente respeita, mas depois de muito tempo fazendo o Evangelho em casa, a gente descobre facilmente que as coisas se encaixam tão perfeitamente que tem uma mão de luz que orienta a mão da gente quando abre um livro sagrado. Cabe a nós buscar o livro sagrado. Onde vai ser aberto, cabe aos amigos do espaço. E hoje eu não acredito que foi diferente, não. Hoje foi escolhida uma passagem em que, das cartas dos apóstolos, em que eles questionam a nossa maneira de viver o mundo, encaixando bem dentro daquilo que a gente estava falando. Porque nós somos todos, afinal de contas, somos pessoas críticas. Nós alcançamos um estágio mental e uma maneira de viver que a gente consegue fazer uma crítica a praticamente tudo que existe. Vocês já repararam nisso? A gente começa o dia e acaba o dia se queixando. Quem consegue passar um dia sem se queixar? A gente briga com tudo. Por exemplo, agora está chovendo. Acho que São Paulo, São Vicente, o nosso Brasil nunca precisou de tanta chuva. Mas quando a gente sai de casa e está chovendo, é quase impossível não fazer uma queixa. Fala a verdade. Ai, que chuva horrível. Aí lasca um sol danado. O que a gente faz? Que calor danado. E aí esfria. Que frio. Eu prefiro o calor. Daí quando está calor eu prefiro o frio. Quer dizer, a gente nunca está satisfeito. Olhar para a gente mesmo e perceber a atitude do queixoso e do pessimista. Será que isso não tem absolutamente nada a ver com a gente? Será que em nenhum momento você se pega sendo um queixoso sistemático? Como é que isso atua dentro da família? Dentro da família é assim, olha, a relação conjugal, lá no iniciozinho, acho que ninguém aqui é tão velho que não lembra como é que era um namorinho, não é verdade? A gente lembra ainda, né? Início de namoro. Nossa, a gente tem uma curiosidade para saber do outro. Quantas perguntas uma pessoa faz para outra no início de namoro? Parece que tem coisas assim fundamentais a ser perguntadas. E às vezes é o quê? A gente pergunta o quê? Não sei se eu vou lembrar de tudo, mas
pergunta a música que mais gosta, o conjunto musical que mais gosta, não é isso? A série de TV, ou a novela, ou o tipo de filme, a cor, tudo é assunto, porque existe uma curiosidade enorme em saber do outro. Não passa 5 anos e nas discussões um vai falar uma coisa e o outro já fala, já sei o que você vai falar. Como é que é? Não, eu te conheço. Como é que é? Você já me conhece? Olha a dimensão disso, gente. Jesus, os sábios e os filósofos todos da humanidade deram uma tarefa para a gente da maior dificuldade. Sabe como é que chama essa tarefa? Como é que se expressa essa tarefa? Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é uma grande fronteira para o ser humano. Quem realmente falar assim, eu já me conheço, alcançou um estágio elevadíssimo. E de repente, no meio de um casamento, o outro fala para o outro, eu já te conheço, já sei o que você vai falar antes de abrir a boca. O que aconteceu, minha gente? O que aconteceu com a gente, que a gente vai perdendo a paixão de conhecer o mundo? Sabe, eu me lembro do meu filho voltando da escola, primeiro dia da educação infantil, falando assim, pai, olha o que eu aprendi hoje. 10 anos depois, diálogo na hora do almoço. E aí, filho, como é que foi a escola? Legal. Não, mas o que aconteceu lá? Normal. Pai, se pergunta sempre isso, mas é sempre a mesma coisa. Aonde foi a paixão de conhecer o mundo? A vontade, a alegria, a curiosidade. Meu filho, em 10 anos, já perdeu muito disso. E nós, que temos um pouco mais de 12, 13 anos, como ele tinha? Onde está a sua paixão de conhecer o mundo? A sua vontade de descobrir, de fazer as coisas, a sua esperança? Quando a gente se queixa sistematicamente, quando a gente só tem palavra de crítica contra tudo e contra todos, a gente vai forjando dentro da gente um padrão de atitude, um padrão mental, um padrão vibratório. E é interessante pensar a respeito disso, se perceber. Se você nesse momento está falando assim, eu conheço gente que é assim, e vai sair daqui depois da palestra pronto para criticar essa pessoa, falando assim, hoje lá no centro fizeram uma palestra para você. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada do que a gente está falando. Porque o que a gente está falando aqui é de descoberta própria, é de entendimento próprio. Sabe por quê? Porque a gente tem muita coisa para falar dos outros, a gente tem muita coisa para falar de muita gente, mas o problema dessa queixa e dessa crítica é que é uma crítica sem ação, uma crítica sobre uma coisa que você não pode alterar. As críticas sobre coisas que você não pode alterar melhoram você no quê? Por exemplo, Brasília tem um monte de coisa errada. No momento que você puder fazer alguma coisa para mudar, você deve fazer. Articule-se, faça movimentos, lute para melhorar o Brasil. A prefeitura daqui de Santos tem coisa errada? Tem. No momento que você puder fazer alguma coisa, atue para melhorar. Mas se queixar, brigar, criticar sem poder melhorar nada, o que de bom produz isso para a sociedade? Nada. E para você? Você acaba sendo aquele nuvenzinha negra que chega perto de todo mundo, só sabe se queixar, só sabe falar mal do outro. Se você conhece alguém assim, a gente encontra alguém assim e muda de lado da rua, não é verdade? E se for você que as pessoas estão mudando de lado da rua? Nós precisamos perceber, porque há um grande trabalho nesse campo da ação. Tem muita coisa que a gente pode mudar.
na vida. E a gente atacar, se debruçar sobre o que a gente não pode mudar, é uma maneira também de você não se dedicar porque você pode. É mais ou menos assim, quer ver? Um carro está no sinal vermelho e está acelerando. Já viram isso? A gente está parado no sinal vermelho e acelerando. Imagina, só para uma figura, que esse carro que acelera tanto, quando aparece o verde, acabou a gasolina dele. Imagina, não seria engraçado? Esse carro somos nós. Porque a gente gasta a nossa energia com o que a gente não pode mudar. E gastando a nossa energia com o que a gente não pode mudar, a gente deixa de mudar o que a gente pode mudar. O que a gente pode mudar. E aí tem uma oração maravilhosa, muito conhecida, está aí nos caminhões, Alcoólicos Anônimos usa muito essa oração. Eu queria oferecer para a gente pensar hoje. Ela fala assim: Deus, me dá coragem para mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso mudar, e sabedoria para estabelecer a diferença de uma coisa para outra. É uma oração bonita, não é? Mas mais do que uma oração, ela é uma filosofia de vida. A gente pode estudar essa oração, estudar, não assim estudar em livro, não estudar para decorar, estudar para pensar dentro da gente que repercussões teria eu mesmo, como eu seria diferente se ao invés de me queixar, brigar com a vida, brigar com o sol, brigar com a chuva, brigar com a vizinha, brigar com a sogra, brigar com o prefeito, o presidente da república, com todo mundo, se ao invés disso eu soubesse pegar minha gasolina, porque nós também somos limitados espiritualmente. A nossa energia não é ilimitada. Vocês sabem disso? A gente chega agora no final do dia. Como é que você está? Você não está com a bateria arriada? Nós estamos com a bateria arriada. A nossa energia ela é limitada. Quando você percebe que a tua energia é limitada, você tem que usar naquilo que é essencial. E o que é essencial? Aquilo que a vida te deu com possibilidade de mudar. Você pode mudar a atitude do seu cônjuge. Vocês já chegaram a essa conclusão de que a gente não consegue. No tempo da minha mãe casou falando assim: meu pai, marido dela, era um diamante bruto que ela ia lapidar conforme passasse o tempo. Você acha que isso dá certo? Você casa e vai conseguir mudar outra pessoa? É mais ou menos como casar com um carro e querer que ele se transforme numa casa. Não vai se transformar. A tarefa de transformação de uma pessoa é de quem? Pergunto eu para vocês. Se uma pessoa não quiser mudar, quem muda ela? Eu me lembro de Jesus nos Evangelhos, quando curava as pessoas falando assim: a tua fé te salvou. Isso quer dizer o quê? Que quem não tivesse mobilizado para a mudança, nem Jesus consegue mudar. E a gente insiste em mudar o outro. A gente gasta toda a energia da gente querendo mudar o outro. Já pensaram que perda de tempo? Você gasta toda a tua energia querendo mudar o outro, e para aquela pessoa que você tem todo o poder de mudar, que é quem? Você mesmo. Quando você precisa de energia para mudar a si mesmo, acabou a tua gasolina. Porque você gastou toda a gasolina tentando mudar quem você não pode mudar. Já imaginaram? Dupla perda de tempo. Primeiro, tentando mudar o outro, que você não pode mudar. E segundo, sem ter energia para mudar a si mesmo. Você perde duas vezes. E o teu casamento fica insuportável também, porque uma pessoa que queira te mudar o tempo todo, não dá. E no trabalho? Você tem crítica a todo mundo. Imagina uma pessoa no trabalho que tem crítica a todo mundo o tempo todo. Dá para trabalhar com alguém assim? Principalmente se o trabalho que ele mesmo fizer for ruim.
Vocês entenderam o que eu estou falando? Ele tem crítica a todo mundo e o trabalho dele é ruim. Por que ele não usa a energia dele para melhorar e para ser um trabalhador melhor ele mesmo? Gasta toda a sua energia para criticar os outros, os chefes, os colegas, ninguém presta. É assim que muitos de nós vivemos. E a gente pode aproveitar essa oração como uma diretriz de vida. Fazer essa oração não da boca para fora. É a oração da coragem, da paciência e da sabedoria. E a gente pode pensar nela novamente. Pai, me dá coragem para mudar o que eu posso mudar. Que eu consiga perceber que o grande caminho, a grande tarefa que o Senhor me deu e que só eu posso fazer, ninguém mais pode, é a minha autotransformação, a minha melhoria essencial. Mas Deus me dá paciência para aceitar o que eu não posso mudar. E o que eu não posso mudar é exatamente a vida do outro. Eu preciso ter paciência com o outro. Imaginam pais que não têm paciência com seus filhos. Eu, como assistente social, trabalho muito com famílias, etc. Então tem pais, por exemplo, mães, que não aceitam que o filho faça xixi na cama. Fez xixi na cama, dá uma palmada. Só que, para desespero deles, depois que deu a palmada, a criança faz mais xixi na cama. Aí ela tem que dar 2, 3 palmadas. E a criança faz mais xixi na cama. Quando ela vai ver, ela já está espancando a criança, e a criança fazendo cada vez mais xixi na cama, porque não é por maldade que ela está fazendo xixi na cama. E a atitude violenta dos pais vai aumentando o problema ao invés de diminuir. Então, nós precisamos ter paciência com o erro dos outros, porque muito do que as pessoas erram é porque elas não sabem o que fazem. Vocês duvidam disso? Sabe qual foi o maior crime da humanidade? O maior erro que alguém já cometeu na história da humanidade? Não foi o Holocausto nazista, não foi a escravidão, não foram os grandes massacres da humanidade, não foi nada disso. O maior erro da humanidade foi aquele cometido contra o ser mais iluminado da humanidade. O maior erro da humanidade foi matar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando estava no alto da sua cruz, prestes a morrer, ele proferiu a seguinte frase: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que estavam matando Jesus, estavam matando com medo que ele assumisse o poder, que ele quisesse fazer uma revolução contra Roma, que ele quisesse assumir o poder dos judeus. Por isso eles mataram Jesus. Mas eles não tinham a menor noção de quem eles estavam matando. Uma pessoa que foi derrotada por Roma e pela Judéia, como Jesus, transformou a história de toda a humanidade, antes e depois dele. Ele, aparentemente, no linguajar e no olhar das pessoas, foi um derrotado. Por quê? Porque ele morreu no final. Os inimigos dele mataram ele no final. Não é um derrotado? Se a gente assiste um filme e o cara morre no final, ele perdeu. Perdeu o Playboy, como se diz aí, né? Perdeu o Playboy, morreu. Quem ganhou de verdade? Quem é conhecido? Quem mais tem poder sobre a humanidade? Quem mais influenciou a humanidade? Pôncio Pilatos, que foi quem julgou ele. Anás e Caifás do Sinédrio, que foi o tribunal que também julgou ele, porque foram 2 julgamentos. Ou Jesus Cristo? Quem mais tem poder? Quem mais influenciou? Quem é o mais importante ser da humanidade? Quem é o verdadeiro vencedor? É que a gente não entende nada ao julgar as coisas, e por isso é que a gente precisa ser mais humilde, principalmente com a mudança dos outros.
Sabe aquele samba, eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho? Com relação à atitude dos outros, a gente precisa ser humilde, porque a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo. Eu trabalho em Praia Grande, é aquela cidade que há um tempo atrás, depois de uns 3 anos atrás, teve uma mulher, uma mãe, que levou o seu feto, o seu filho, bebezinho, recém-nascido, e colocou numa lixeira, uma caçamba de lixo. Vocês lembram disso? Quem olhou aquela reportagem e olhou na superficialidade e falou assim, que absurdo! Como é que pode uma mãe fazer isso? Nossa, essa mulher devia pegar. Aí começa. É praticamente uma competição para ver quem deseja o pior para aquela mulher. Não, cadeia pouco, tinha que ser torturado, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Agora imagina que alguém do mundo espiritual, e eu não posso falar que isso aconteceu, eu só estou colocando como um exercício, que alguém, que o anjo da guarda dessa mulher falou assim, graças a Deus, quando ela colocou a criança na lixeira. Vamos supor que essa mulher que colocou o filho na lixeira, numa outra vida, ela cometeu 15, 20 abortos. Ela já estava acostumada a fazer filho, abortar, fazer filho, abortar. Pois nessa encarnação, o anjo da guarda podia estar comemorando. Puxa vida, ela conseguiu levar uma gravidez até o fim, não matou. Olha que beleza! No que nós estamos julgando que ela é uma criminosa, que não tem jeito, o anjo da guarda dela podia estar comemorando. Ufa! Ela resistiu à tendência de matar o filho. Conseguiu manter uma gravidez até o fim. Já imaginou isso? E o olhar superficial da gente, essa mulher é péssima, é uma criminosa, não tem saída. Por isso é que está lá nos 10 mandamentos, um mandamento super difícil, não julgarás. Porque para você julgar uma pessoa, você tem que conhecer o que está no coração dela, o que está na cabeça dela, como foi as vidas passadas, qual é o grande desafio que ela tem para essa vida. Quem conhece isso tudo? Quem é que conhece isso tudo? Só Deus. Por isso é que só Ele pode julgar. Então, coragem para mudar o que a gente pode, paciência para aceitar o que a gente não pode mudar, e a sabedoria para estabelecer a diferença. Cada vez que a vida te colocar uma situação errada, com provas, tenha coragem, denuncie, leve até uma delegacia, aponte, faça o que precisa ser feito, mesmo que seja contra gente poderosa. Não precisa se expor e se matar por causa disso. Arrume um jeito de fazer a denúncia, porque a vida, Deus não coloca, é um chefe, Ele não coloca uma vassoura na tua mão, está tudo sujo, e Ele coloca uma vassoura na tua mão. Aí você fica filosofando, por que será que Deus colocou uma vassoura na minha mão? Como assim? Gente, a casa está suja, Deus colocou uma vassoura na tua mão, para que será? Ora, isso é coisa de vagabundo, pensa dentro da verdade. Agora, a vida te coloca ferramentas na mão, a vida te coloca em situações. Se te coloca em situações, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se a vida te coloca em uma situação, é para você atuar, é para você trabalhar. Colocou a vassoura na tua mão, o chão está sujo? Limpa. Tenha coragem de fazer o que você pode fazer. Paciência para aceitar o que você não pode. E sabedoria para distinguir em cada coisa da vida o que é minha tarefa, que Deus colocou para mim, o que é tarefa para os outros. Há mães e pais que adoram criticar a forma de outros pais e outras mães criarem os filhos. Não, porque olha só, cria desse jeito, cria daquele jeito, e por isso os filhos dele estão desatendidos, porque está gastando todo o tempo criticando o filho dos outros, criticando o casamento dos outros, criticando tudo dos outros. Ó, minha gente, não sei vocês, eu já me peguei várias vezes no trânsito, olhando para uma pessoa que está andando reto com o pisca ligado.
E eu, como ando de moto, a gente se liga muito nisso e às vezes se perde um pouco. Então fica criticando. Pô, o cara está andando, quando é que ele vai pagar aquilo? Só que várias vezes, depois de criticar bastante, com bastante raiva, eu olho para a minha moto e está lá o pisca ligado. Nunca aconteceu isso com vocês? Vem uma faxineira em casa, no dia seguinte você me conta uma coisa. Primeira pessoa que você lembra é de quem? Da faxineira. Ah, é tranquilo. Aí você procura, não sei o quê, xingando, criticando, se queixando. Daqui a pouco você acha naquele lugar onde você deixou. Nunca aconteceu isso com vocês? Várias vezes. Várias vezes. A vida ensina a gente a menos a investir na gente, porque é o que a gente pode mudar, a aceitar o outro, que é o que a gente não pode fazer, e a sabedoria para entender a diferença. Foi esse o pensamento que a gente quis trazer hoje. Muito obrigado, gente.